Nós somos alunos da Escola Europa, de Bom Jesus do Tocantins, Pará. Nós somos um grupo composto por mim, Salete, Tiago e Valéria. Nós iremos falar do tema asma. Eu irei falar o que é asma, quais os tipos de asma, qual a causa da asma e seu contágio. O que é asma? A asma é um distúrbio pulmonar inflamatório recorrente na qual certos estímulos, setores de causa, inflamam as vias respiratórias e fazem com que elas se estreitam temporariamente, o que resulta em dificuldade para respirar. Embora a asma possa se desenvolver em qualquer idade, ela começa mais frequentemente na infância, especialmente nos primeiros 5 anos de vida. Algumas crianças continuam a sofrer asma quando atinge a idade adulta. Às vezes tem crianças que os médicos pensam ter asma. Na verdade, tinham outros distúrbios que causam sintomas similares. A maioria das crianças com asma são capazes de participar de atividades normais da infância, quando não estão em crise. Quais os tipos de asma? Pieira infantil é transitária, que ocorre durante os primeiros anos de vida, mas não prolonga além dos 3 anos. Tem a pieira não atópica, que dá em crianças com idade pré-escolar, após uma infecção respiratória. E tem a sibilância atópica, que persiste em crianças que continuam com pieira até 10 anos e que tem alergia e hiperatividade brônquica. E também tem a asma noturna, que é um tipo de asma comum da doença. Se seu filho tem asma infantil, a chance de sofrer uma crise são muito mais relevantes durante o sono, porque a asma é fortemente influenciada, principalmente pelas variações de luz, temperatura, marés e vento entre o dia e a noite. As causas da asma. Ninguém sabe exatamente o que causa a asma infantil, uma vez em que cada pessoa apresenta uma sensibilidade a causas diferentes. Desta forma, é importante entender o que causa seus ataques de asma e evitar a exposição a esses agentes ou buscar tratamentos mais adequados. A alergia alimentar pode causar crise de asma infantil mais comuns, associadas com sintomas alérgicos. Alguns desses elementos são ovo, leite de vaca, amendoim, trigo, peixe, camarões e outros derivados, salada de frutas e alguns conservantes e alimentos industriais. Outra causa da asma infantil é a mudança de temperatura. O choque da temperatura é uma mudança bastante agressiva para quem tem as vias respiratórias mais sensíveis, como as crianças que têm asma. Além das crises de asma, é comum haver piora de rinite ou tosse. A mudança de calor para o frio pode causar resposta mucosa brônquica, que por meio de estimular nos recipientes intolerantes à temperatura ou pela liberação
de substâncias alérgicas, podendo causar uma crise. A asma é contagiosa? Não. A asma não é contagiosa de forma alguma. A asma é uma doença causada pela imunidade de uma pessoa. Isso não é transmissível. Porém, o pai ou a mãe que tem asma, o filho tem 25% de chance de adquirir a asma. Olá, meu nome é Tiago, eu estou fazendo o curso técnico de enfermagem na Escola Técnica Europa e eu vou falar sobre os sintomas da asma nos bebês. Os sintomas da asma no bebê são praticamente os mesmos sintomas nos adultos. A única diferença é que os bebês eles não conseguem explicar o que estão sentindo. Então, por isso, tem alguns sinais que a gente pode observar para poder ter uma conclusão se está tendo uma crise ou não. Né? Alguns dos sinais que a gente pode observar são os lábios e as pontas dos dedos roxas, respiração muito mais rápida do que o normal, e a criança ela perde a vontade de brincar, porque quando a criança vai brincar, né, ela está fazendo um tipo de exercício, por isso ela precisa de respiração cada vez mais elevada. Então, como ela tem asma, como ela está tendo crise de asma, né, isso vai dificultar, então ela não vai perder a vontade de brincar. Tosse constante, muita tosse, dificuldade para comer também e um cansaço excessivo. Quando o bebê ele apresenta estes sintomas, os pais eles podem estar encostando, né, o ouvido no peito ou nas costas do bebê. Assim ele vai poder verificar se houve algum ruído. Né? O ruído para identificar se ela tem algum tipo de doença respiratória, principalmente a asma, vai escutar um ruído parecido com a respiração de um gato, de um ronronar de um gato, que é chamada de sibilância, né? E tem também um outro aviso, é que quando o bebê ele apresenta a pele pálida, lábios roxos, pontas dos dedos roxos, imediatamente tem que chamar uma ajuda médica ou imediatamente ir a uma unidade de saúde. Porque aí ele já está tendo uma parada respiratória, não está indo oxigenação para o corpo suficiente. E também agora eu vou falar um pouquinho sobre como se prevenir para não ter crises de asma. Principalmente a pessoa que tem asma, ela tem que se prevenir de algumas coisas da natureza mesmo. Geralmente, né, quando essas pessoas elas são expostas, que sofrem de asma, é exposta a frio, fumaça, odores fortes, perfumes, ou ácaros, ou fungos, ela costuma ter uma maior propensão a ter uma crise de asma, a maior probabilidade de ter uma crise de asma. E geralmente isso acontece pela manhã ou à noite, na hora de se deitar. Então as pessoas que têm asma, para evitar crises de asma rotineira, ela tem que se prevenir, se cuidando para não cair não ficar expostas, né? E um aparelho que ajuda muito as pessoas que sofrem asma, que quem tem uma pessoa em casa que sofre de crise de asma tem que ter esse aparelho que é chamado desumidificador de nitrato. Ele vai equilibrar a umidade, né? Mantendo a umidade entre 50% e 60%. Com isso, ele impede a proliferação de micro-organismos como fungos e combate ainda o ácaro, que é tão prejudicial nos casos em quem sofre de asma. Olá, meu nome é Valéria e nosso grupo ficou responsável por falar sobre asma em criança ou asma pediátrica. E eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico de asma e o tratamento de asma em crianças. Agora, nesse exato momento, eu vou estar falando um pouco sobre
o diagnóstico da asma. O diagnóstico de asma em pediatra é feito por um médico pediatra. Ele avalia vários sintomas e também é feito alguns exames para poder estar avaliando se realmente a criança tem asma ou algum outro tipo de doença. E os principais sintomas que ele avalia na criança é a dispneia, a tosse crônica, a sibilância de 3 anos ou mais. Sibilância quer dizer que é aquele chiado, que é a rouquidão que algumas pessoas conhecem, que é a ronqueira que a criança apresenta, mas na verdade é conhecido como sibilância também. O aperto no peito ou desconforto ao respirar, melhora espontaneamente ou com alguma medicação de asma. E também um dos principais fatores também que eles avaliam é os fatores familiar. Se alguém da família já teve algum tipo de asma, eles avaliam um dos principais fatores, já que a asma é hereditária. E também os exames que são feitos é o raio-x do tórax, alguns exames de sangue, uma tomografia computadorizada e a esperimetria, que é um examezinho que é tipo uma bombinha. Você coloca na boca da criança, a criança assopra, ele vai estar avaliando a função pulmonar. Quanto mais alta a bolinha subir, melhor está a função pulmonar dessa criança. Quanto mais baixa tiver essa bolinha, mais complicada está a função pulmonar dessa criança. E a asma infantil, ela é classificada em 4 graus. A intermitente, a persistente leve, a persistente moderada e a persistente grave. Agora também vou estar falando um pouco sobre o tratamento da asma pediátrica ou asma em criança. O objetivo desse tratamento é para que a criança tenha uma qualidade de vida melhor, tanto para a criança quanto para os pais, que também vão ficar mais tranquilos. E o controle da asma, ele é feito com medicações anti-inflamatórias ou também controladores, chamados de controladores, sendo corticoides ou inalatório, que é aquela famosa bombinha, que alguns são utilizados como sulfato de salbutamol. Os principais podem se associar também com medicamentos de alívios, que são feitos com bronquiodilatador. Esses bronquiodilatadores vão dar uma sensação de alívio para a criança, que ele vai expandir. E essa medicação, ela é um uso contínuo, até uma determinada data, é um tratamento ao longo prazo. E ela é feita, se chegar, no caso, a criança ela melhora com a medicação, só que se interromper, futuramente pode ser que essa asma, ela pode haver algumas complicações e acabar ela se tornando mais grave. Um exemplo, se essa asma da criança for uma asma intermitente, ela pode passar por uma persistente leve ou uma persistente moderada ou até mesmo uma persistente grave. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas a minha filha tinha asma, eu fiz um tratamento, mas será que realmente a pessoa concluiu o tratamento ou não? Entendeu? E muitas pessoas perguntam, asma tem cura? Não, asma não tem cura. O que acontece muitas das vezes é que o tratamento, quando ele é feito regularmente e dentro dos parâmetros que o médico pede, futuramente ela possa ser que ela suma, mas existe casos que na idade adulta ela possa voltar de novo. E infelizmente uma pergunta também que é bastante feita é se a asma mata. Sim, se a asma ela não for tratada corretamente e ela for uma asma grave, ela pode haver complicações e levar a óbito.